hoje estaremos aqui falando sobre um ponto diferente. Como no nosso canal aqui a gente fala um pouquinho de tudo, hoje vai ser os certos os certos e erros que eu fiz nesse ano de 2024. Fiz uma listinha aqui, que tem bastante, hein? Não sei se vou falar de todos, mas dá para falar de alguns aí. Que veio aí no ano, foi um ano bem, diria, bem diferente esse ano para mim aí, bastante coisas diferentes aconteceram. E alguns pontos bem legais, outros pontos bem difíceis, que eu não esperava ter, não esperava que teria acontecido, mas aconteceu. E no final das contas, estou bem feliz em relação a tudo que aconteceu, se foi bom ou não, porque é tudo aprendizado para a vida, né? Então, em relação nesse ponto aí, eu estou bem feliz. E aí, vocês deixem no comentário aí qual foi o maior erro e o maior acerto que vocês tiveram nesse ano de 2024. Deixem nos comentários aí para mim saber, pra gente trocar aquela ideia lá. Na verdade, eu nem escolhi qual que foi o meu maior erro e o meu maior acerto. Talvez no final eu escolha aí e fale. Mas eu fiz um compilado geral aí do que passou nesse ano de 2024, um resumo aí de como foi meu ano. Foi muitas mudanças, mudei de cidade, mudei de casado para solteiro. Na verdade, isso foi no final do ano passado. Foi bem no finalzinho do ano passado, 2023, mas só que as coisas acontecem nesse ano, né? Tipo assim, se tinha alguém, agora você não tem, aí você tava morando num lugar, você teve que mudar, e aí as dificuldades e as coisas boas que vão aparecendo com essas mudanças vêm logo depois, né? Então foi no finalzinho do ano passado e alguma dessas mudanças aí, boas ou ruins, aconteceram nesse ano. Então, o resumo foi que eu era casado e fiquei solteiro, mudei de cidade, foi um ano de bastante aprendizado, como que eu falo, um aprendizado sobre mim mesmo, sobre os meus valores, sobre o que eu gosto, o que eu realmente gosto, o que eu não gosto. Eu digo realmente porque, mano, eu gosto de bastante coisa, velho. Eu sou um cara que gosta de fazer bastante coisa, eu gosto de aprender bastante coisa. Esse ano foi um ano de bastante aprendizado aí em várias áreas da minha vida. Foi um ano que teve bastantes alegrias também, não posso negar, principalmente mais no final do ano aí, mas sempre foi bastante alegria. Esse foi um ano que também eu me desconectei bastante com a música, boa parte disso por conta do término do ano passado, que daí eu fiquei alguns meses até meio longe dos meus instrumentos, que eu deixei para um lugar, tive que mudar, e aí fiquei meio longe, e aí, sei lá, eu não perdi o amor pela música, mas não sei, parece que eu não tenho mais aquela mesma energia, apesar de estar tocando ali e tal e tudo mais. Inclusive hoje toquei, mano, da hora, curti pra caralho, mas é aquele negócio que antes eu só fazia isso, e agora não, agora eu tiro um tempo, que eu faço outras coisas também, eu tiro um tempo pra tocar. Antigamente só fazia isso como meu hobby, né? Eu tinha meu trabalho, tinha tudo, e como hobby eu fazia música e tava tentando até fazer como um segundo trabalho profissionalmente, assim. Tocava em barzinho, toquei em alguns eventos, fazia online, no YouTube e tudo mais. E então isso foi uma mudança bem drástica para mim também, porque teve época que eu tocava tocava 7 dias por semana, e tinha dia que era folga, que não tinha nada pra fazer, não tinha plano de viajar, não tinha plano de fazer nada diferente. Cara, já chegou a ser 8 horas num dia, assim, mano. Precisava, né? Tive que aprender bastante coisa, não nasci com o dom, mas fui desenvolvendo a prática, e tem muito para desenvolver ainda, né? Mas agora não tem mais aquela ambição grande. E o que mais? Fiz amigos novos, conheci pessoas diferentes, lugares diferentes, viajei bem menos do que eu viajava, mas viajei para alguns lugares legais também que eu nunca tinha ido, que me impressionou, inclusive aqui na Austrália, alguns lugares bem legal. Alguns amigos novos.
Foi um ano de bastante resiliência, tive que ficar bastante focado no que eu tinha que fazer, no que eu queria fazer, no que eu precisava fazer. Então foi um ano de bastante resiliência também, comparado com os outros anos. Eu não sou um cara tão resiliente, acredito. Eu sou resiliente pra caramba no início, mas aí depois a hora que perde a vontade, perde o ânimo assim, aí eu meio que deixo passar. Esse ano aqui eu tive que ser resiliente até a hora que não tava bom pra começar e finalizar um processo, né? Então foi um ano de bastante resiliência, teve resultados muito da hora. Então é uma coisa que eu acho que estava faltando na minha vida, que foi uma das coisas que talvez, né, ajudou ao término da minha relação, do meu relacionamento. Foi uma das coisas também. E eu acho que foi mais ou menos isso o resumo desse ano. Decidi ir embora da Austrália para o Brasil, mas ano que vem agora, né? Mas eu decidi esse ano aí, até porque o visto está acabando. Eu tinha a opção de ficar mais, aplicar para um visto, tentar de uma outra forma, ir para um outro lugar, que inclusive até foi cogitado, até cogitei de ir para a Índia e depois para a Ásia, mas aí eu acabei desistindo, segui os meus insights, né, os meus pensamentos, o que eu achava que era melhor para mim, e aí vou decidir ir para o Brasil. Mas enfim, esse foi um resumo geral aí mais ou menos do ano, tudo que passou, tudo que não passou, um pouquinho da minha história aí, e vocês acabaram de conhecer aí. E esse foi o ano 2024. Agora vamos para os erros e os acertos. Um dos erros que eu tive esse ano, e eu tive vários outros anos, mas é porque nós estamos falando desse ano aqui, foi ter muitos objetivos, mano. Sempre na minha vida eu quis fazer tudo, mano, tudo ao mesmo tempo, não dava espaço nas coisas que eu tinha que fazer. Então eu tive muitos objetivos e não dá pra você se dedicar da melhor forma, pelo menos. Acho que não dá pra você dedicar muito bem, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então isso foi uma coisa que eu aprendi, que você tem que ir um pouco mais devagar. É um processo difícil pra mim, porque isso é bem natural pra mim fazer, querer aprender um monte de coisa ao mesmo tempo, querer inventar um monte de coisa, querer ajudar todo mundo ao mesmo tempo, querer fazer tudo ao mesmo tempo. É demais, mano. E aí você acaba perdendo tempo, acaba perdendo foco, e daí você fica cansado, tanta coisa para trabalhar ao mesmo tempo. E aí talvez você perde a motivação no meio do caminho, porque você não acaba vendo o resultado que você esperava ver. Você vê resultado, mas você não vê o resultado que você esperava ver, porque você está trabalhando em 2, 3, 4, 5 coisas diferentes. Então esse foi um erro na minha vida que eu já percebi esse ano. E desde então, desde a hora que eu percebi, foi mais ou menos talvez no começo do ano ali, aí eu já tentei focar em menos coisas ao mesmo tempo, ficar com aquela coisa que eu escolhi por um período um pouquinho mais longo, para ver um resultado melhor, né? E aí você tem mais energia para trabalhar naquela coisa. Então vamos lá. Outro erro aqui, cara, que é contraditório, mas ouvir demais as opiniões dos outros. É importante ouvir as opiniões dos outros, é importante ouvir, ter um conselho, ter com quem conversar, mas talvez eu ouvi e deixei de fazer o que eu queria fazer, e ouvi outras pessoas e talvez não me ouvir internamente. Isso eu acho que foi um erro. Você deve ouvir as pessoas, você deve pegar uns conselhos e ver o que você vai fazer, mas no fim quando você vai tomar a decisão, você tem que levar para o seu consciente e ouvir o seu interior, ver o que faz sentido para você, conforme, né, os seus valores, conforme o que você acredita, o que você não acredita, o que você acha que vai ser bom para você. É um pouco contraditório isso aqui, mas eu acho que foi um erro de deixar de fazer algumas coisas, como já há alguns anos aconteceu também. Mas esse ano eu tô meio que criando a consciência, então eu percebi isso e pretendo ano que vem mudar isso aí. Vamos ver. Então vamos lá, mais um erro. Tomar muito tempo, levar muito tempo para tomar decisões importantes, grandes decisões. Acho que grandes decisões você não deve fazer, só pensei aqui, vou tomar a decisão e pronto.
Não, mas às vezes tem certas decisões que se você demora demais, você perde o timing. E aí depois foi muito tarde, mano. Aí você perdeu aquela oportunidade. E então eu acho que eu deixei de ser um pouco mais esperto, de focar naquilo ali, até quem sabe até mesmo porque tá com a cabeça em 1 milhão de coisas para fazer, muitos hobbies, muitas coisas diferentes, que nem a gente falou que eu quero fazer um pouco de tudo, e aí você não tem energia, você não tem foco, você não tem a astúcia de conseguir resolver aquele problema mais rápido. Então você estando com a cabeça mais livre, mais tranquila, você toma decisões mais rápido. Esse ano aqui teve algumas decisões que eu demorei muito e perdi o time, mano. Outro erro aqui, que obviamente aconteceu na minha vida inteira e provavelmente vai acontecer mais um tempo, ter falado coisas sem pensar. Apesar que eu melhorei bastante esse ano aqui, eu quase não falei coisas sem pensar. Depois que eu comecei a aprender a ser mais paciente, ficar mais tranquilo e não ser mais tão impulsivo, né? Acho que talvez essa seja a palavra. Eu comecei a pensar um pouco mais e dar tempo, às vezes até ficar quieto e dar um tempo para pensar, para depois você falar o que você acha, o que é o que você precisa falar lá. E esse foi um erro que eu fiz esse ano e provavelmente minha vida inteira desde sempre, mano. Mas tô um pouco mais alerta sobre isso e estou melhorando. E o último erro aqui na minha lista eu já falei sobre isso aqui, né? Quando eu tava falando da minha história, não ter focado em uma coisa, ter focado em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu deveria ter focado em menos coisas e fazer um pouco melhor, fazer do jeito que eu queria fazer, pôr mais energia, pôr mais aptidão ali e termina. Talvez você não termine, mas você chega num nível que é mais satisfatório, né? A gente tinha até falado sobre isso. Então, focando em muitas coisas ao mesmo tempo. Então essas foram as minhas listas de erros para 2024. Deixa aí, não esquece de deixar no comentário qual foi o seu maior erro de 2024. Dessa lista aqui, qual seria o meu maior? Deixa eu dar uma olhada aqui. Talvez ter demorado para tomar decisões importantes, talvez esse tenha sido o maior erro. Demorou demais, não estava pronto, e aí você perdeu o timing, talvez seja esse para mim. E agora mudando aqui para os acertos. Os acertos, ter ouvido meus instintos, isso aqui, mano, foi muito bom. Lembra que a gente tava falando que eu comecei a ouvir os outros, e aí a hora que chegava na hora de ouvir o que eu precisava para mim, para minha vida, o que eu precisava, né, o meu consciente, subconsciente tava tentando me dizer, eu não tava ouvindo. Esse ano eu comecei a fazer isso. Comecei a prestar mais atenção, ser mais paciente, ficar mais tranquilo e começar a ouvir mais, dar um pouco mais de tempo para pensar nas coisas, para poder fazer. E aí, se ouvindo seus instintos, mesmo que você faça um erro, cometa um erro, você está fazendo algo que você está, né, indo em encontro com algo que você escolheu fazer de qualquer forma, porque você está ouvindo o que você quer fazer, os seus instintos. Então você não vai se culpar, não deveria ter feito isso, não sei o que. Não, você simplesmente errou no processo que você estava fazendo para ir em encontro de alguma coisa que você queria. Se você está seguindo os outros, você está praticamente indo sobre a fala dos outros, né? Seguindo o que os outros estão falando, estão achando que é melhor. Isso não é legal. Mas enfim, acerto número 2. Isso foi importante. Ter sido mais paciente comigo mesmo e com os outros. Ser mais paciente no geral. Se alguém errou, se alguém falou alguma coisa, se alguém te cortou no trânsito, se você, sei lá, leu uma mensagem que alguém escreveu alguma coisa que você não gostou, ser um pouco mais paciente. Isso ajudou bastante e aí ajuda também a ouvir mais as pessoas, né? Parar para pensar antes de falar. Então, você sendo mais paciente, você consegue englobar um monte de outras coisas que está em volta ali, que te faz uma pessoa melhor, uma pessoa consegue conviver melhor com os outros e aprender melhor com seus próprios erros.
Mas isso aqui foi bem legal. Aqui, ó, próximo acerto, ter tido mais fé em mim mesmo e nas coisas que estou fazendo. Então, acreditar, né, no que eu estou fazendo é o certo para mim, porque eu escolhi, porque eu ouvi o meu subconsciente, porque eu tive paciência de parar para pensar, para ver se era isso mesmo. Então eu tive mais fé nisso aí, de que eu poderia fazer, poderia atingir aquele objetivo, e até mesmo ter fé no que vai vir, cara, que não é nem você só, é que no que o universo tá podendo trazer para você, que o universo tá ao seu favor. Porque se você tá com a crença que o universo está contra você, é o que você vai estar vendo, é onde sua energia está sendo focada, está sendo canalizada. Então você vai ver tudo que deu de errado, tudo que você acha que o universo trouxe de errado, tudo que não estava de acordo com o que você quer, você vai conseguir ver tudo isso, porque sua energia está focada naquilo. E aí, se você está focando no que foi importante para você, no que deu certo, no que o universo está trabalhando para você, e você focou em tudo isso que deu certo, que as coisas aconteceram, que você teve sorte, que tudo aconteceu no tempo certo, no dia certo, da forma certa, sua energia vai estar focada nisso aí. Então você vai conseguir ver todos os pontos que o universo trouxe para você. Então, ter tido mais fé em mim e no universo aí ajudou bastante, mano. Fez o processo ser bem mais tranquilo. Não é fácil, mas é mais tranquilo. Você sabe que vai dar certo. Você sabe que não é o fim do mundo. Então você põe a cabeça no pillow lá, como chama? No travesseiro, e você pode dormir. Você não fica com tanta ansiedade. Isso tudo que eu tô falando, paciência, ter fé, acreditar, falar mais devagar, pensar no que você vai falar, tudo isso ajuda a diminuir a ansiedade, cara. Então, podia até colocar que um dos acertos é ter sido menos ansioso esse ano, porque, né, eu era bastante ansioso, e o mundo do jeito que está hoje te leva bastante a deixar ansioso por conta das mídias sociais, do trabalho, do que você acredita, no que você deve seguir, conforme o que as redes sociais, outras pessoas estão falando, e você começa a ficar ansioso porque você não está no lugar X, porque você não está fazendo a coisa Y, e aí a ansiedade vem à tona, mano. Inclusive, esse é um tema que a gente podia falar bastante sobre ansiedade, que esse ano eu melhorei, cara, 200, 300% minha ansiedade. Não significa que zerou ainda, tem hora que dá uns picos de ansiedade, e aí, mas eu consigo voltar, mas num geral melhorou tanto, e foi onde eu consegui, cara, eu acho que a minha qualidade de vida, qualidade de sono, de felicidade melhorou bastante, mano. Então isso é uma das coisas, talvez seja uma dos maiores acertos esse ano, mas eu vou pensar ainda. Outra coisa, aqui mudando totalmente o foco, foi ter construído minha casa, porque tive um problema lá, cara, muito dinheiro, o dinheiro acabou, não tava tendo dinheiro, tive o término da relação lá, tive que dar metade do dinheiro da propriedade lá pra minha ex-esposa lá, e aí fiquei sem dinheiro, e foi bem na hora que eu tava construindo, e foi bem naquela hora que tava tendo um monte de enchente lá no Brasil, que foi aquela área onde eu tenho a propriedade foi afetada. Então demorou muito, que era para ficar 3, 4, 5 meses, demorou um ano para ficar pronto, e muito mais dinheiro, e aí fora esse dinheiro que eu tive que gastar aí. Então falei, pô, será que eu desisto? Será que eu não desisto? Mas hoje, vendo assim, foi um dos acertos, foi ter construído, finalizado a casa lá. Acabou de acabar a casa lá. Se tivesse dinheiro e tivesse tempo, mas não ia ter nem tempo esse ano, porque demorou tanto para construir a casa. Gostaria de ter tido mais coisas finalizadas lá, mas, cara, já estou bem grato já pelo que foi, pelo que já foi feito lá já. E que nem eu falei, tive fé e paciência, cara, e isso ajudou muito nesse processo aí também, que foi um processo bem difícil, principalmente estando longe. Estamos aqui na Austrália e não está podendo ver de perto, tá podendo fazer do meu jeito, não no meu tempo, né, mas de estar lá presente, foi muito mais difícil. Mas eu tô bem feliz que eu terminei a minha casa lá.
Tem mais um monte de acertos aqui. Eu coloquei mais acertos do que erros, mas eu vou fazer mais um só. E o último acerto da lista de hoje é ter levado a meditação a sério pela primeira vez na minha vida. Cara, acho que eu conheci a meditação em 2017, 2018, inclusive dormi na meditação lá, né? Primeira prática na minha vida. E aí, desde então, nos próximos, depois daquilo lá, próximos 2, 3, 4 anos, cara, era uma vez aqui, uma vez ali. Eu não entendia muito bem o processo, nem entendia como fazer, não dava muito certo. E aí esse ano agora, no começo do ano mais ou menos, decidi pegar firme mesmo, meditei todo dia por meses e meses, todo santo dia. E aí eu entendi como colocar meu corpo num estado de relaxamento onde eu consiga meditar de uma forma eficaz. E aí deu certo, aí eu parei de ficar dormindo nas meditações. Eu não sei que você esteja muito exausto, mas aí seu corpo precisa. Mas deu certo, isso me ajudou muito. Aí é uma bola de neve, né? Ajudou a ser um cara mais paciente, ajudou a descobrir o que eu tô querendo, o que eu não tô querendo conforme os meus valores ali, a ouvir o meu subconsciente, a ser mais paciente, a ser um cara mais leve, não muito nervoso. Cara, ajudou muito. Isso foi uma das coisas que ajudou demais na minha vida, a ter clareza no que eu quero, no que eu não quero. E nesse mesmo processo, nesse mesmo tempo que eu estava tendo aqui da meditação, de começar a fazer meditação a sério e tudo mais, foi onde eu comecei como fala, a entender os meus valores. Fui atrás, pesquisei, me perguntei, meditei. Cara, demorou meses. Aí descobri os meus valores. E aí, mano, uma vez que você descobre seus valores, todas as ações que você toma na sua vida, as decisões que você vai tomar na sua vida, que você para pensar e toma a decisão, vai ser de acordo com seus objetivos, com seus objetivos e valores. E antes eu nunca tive isso. Era o que estava acontecendo naquele momento, que eu achava que era certo ou errado, eu ia com base daquilo e tomava minhas decisões, mas isso é passageiro. Claro que algum dos seus valores, algumas coisas dessas ao longo da sua vida, conforme muitos anos, pode mudar. Mas, no geral, a essência, inclusive algum dos meus valores que eu descobri agora, cara, eu já devia ter isso desde criança, desde moleque. Então, até hoje, não mudou alguns deles, né? E eu só fui ter a consciência disso agora. Então, é muito mais fácil para você tomar decisões, porque você já sabe o que vai te fazer feliz, o que você precisa fazer, o que você quer fazer. Mesmo que seja difícil, você vai estar construindo alguma coisa em torno de algo que faz sentido para você. Então, por mais que seja difícil, você vai ser mais resiliente e vai correr atrás, cara. E agora, para escolher qual que foi o melhor aqui, qual que foi o meu maior acerto de 2024, eu tenho que falar que foi a meditação. Porque foi da meditação que veio todas as outras coisas. Praticamente todos os outros acertos, que me ajudou bastante. Então a meditação foi o meu melhor acerto de 2024. E o pior erro, eu não lembro qual que eu tinha falado. Mas vai estar no vídeo aí. Esqueci já, mano. Mas enfim. E foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Dei um resumo aí da minha vida de 2024 no início. O que foi, o que não foi. Mostrei aí, acho que 1, 2, 3, 4, 5 erros e mais ou menos 5 ou 6 acertos para 2024. Isso com certeza fez, só de estar fazendo uma lista como essa daqui, fez minha vida e vai fazer ainda mais minha vida muito mais fácil para o ano que vem. Porque eu vou entender o que foi importante, o que eu preciso mudar, o que eu não posso fazer, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer para 2025, para ser um ano melhor. E a gente sabe que tudo pode mudar, né? Nada é linear, nada é linear, né? Então, mas pelo menos você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma base sua ali um pouco mais sólida para você passar por esses intempéries aí e ir embora, mano. E isso é uma coisa que me ajuda bastante. E já fiz aqui também, ó.
o que que é a minha prospecção para dar no 2025, o que que eu quero, o que que eu pretendo atingir, o que que eu não escrevi o que que eu não quero, mas você sabendo o que você quer, tendo clareza com o que você quer, no que você quer trabalhar, no que você quer melhorar, você já, teoricamente, na prática, na verdade, você já sabe o que você não quer, mano. Entendeu? Se você quer emagrecer, se você quer ser mais fit, se quer ser mais saudável e correr uma maratona pela primeira vez, você já sabe que você não vai comer besteira, não vai ficar na frente da televisão por horas e horas sem se movimentar. Então, você fazendo a lista do que você quer fazer, o que você espera, como que você quer fazer, às vezes é uma lista que seria interessante e já sabe o que você não quer fazer, o caminho que você não quer seguir. Beleza? Então é isso, mano. Bruno Luz mais uma vez. Fiz aí mais um vídeo aí, ficou comprido, hein? Quase meia hora, mas, cara, assiste aí. Assiste em 2 vezes se for preciso aí. E não deixa de colocar no comentário pra gente ter aquela conversa, pra mim entender o que tá acontecendo aí. E ver como que tá o canal aí, ver o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, o que foi, como foi seus anos de 2024 aí. Teve até uma pessoa que escreveu em algum lugar aí, pô, podia fazer vídeo em inglês, hein? Mas, cara, já tá difícil de falar o português, que daí eu tô falando mais devagar português, que eu quero ficar pensando em inglês. E aí é uma coisa que eu tenho que melhorar também, mas é bom que eu fico pensando para melhorar, falar um pouquinho mais devagar. Isso é uma coisa que eu tenho que ficar consciente toda hora. Para mim falar mais devagar, mais claro. E aí ano que vem tô no Brasil, aí eu tô falando português bonitinho de novo. Beleza? Então é nóis, mano. Falou, até mais.